Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Muito bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre um tema central do Espiritismo, que é trazido por Allan Kardec no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Para falar sobre esse tema, a gente trouxe como convidado Marco Rosa, que é um palestrante espírita do Centro Espírita Vinha de Luz e da Federação Espírita Brasileira. Muito bem-vindo, Marco. Tudo bem? Obrigado a todos vocês. Uma alegria muito grande estar aqui. Tudo bem, graças a Deus. E Miriam também dos Anjos vai nos ajudar aqui a gente desvendar. Esse código, ele descreve as leis divinas que regem a vida após a morte. Ele tem 33 artigos que resumem como o espírito sofre ou goza as consequências de suas ações, baseando-se na justiça, no livre-arbítrio e na lei de causa e efeito. Então, Marco, o Código Penal da Vida Futura, que é detalhado no capítulo 7 de O Céu e o Inferno, aliás, é uma obra que completou esse ano, 2025, né? Completou 160 anos de lançamento, né? O livro trata do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina segundo o princípio evangélico, a cada um segundo suas obras. Então explica para nós por que esse Código Penal da Vida Futura é um pilar da doutrina espírita. O livro Céu e Inferno, durante muito tempo, ele foi considerado até um livro meio de lado, assim, o pessoal normalmente não dava atenção, né? Eu lembro, muitos anos atrás, nós estudávamos, mas não eram muitas pessoas que estudavam. Eu me recordo que uns 15, 20 anos atrás, eu fui convidado para participar de um seminário em um determinado estado, e eu fui escalado para falar do Céu e Inferno, porque ninguém queria falar do céu e Inferno. E por que o Céu e o Inferno é importante? E você usou o termo pilar, né? Porque quando nós vamos no Livro dos Espíritos, nós temos lá a terceira parte, as leis morais, e na quarta parte, esperanças e consolações. Então, Kardec, de uma forma pedagógica, estrutura o Livro dos Espíritos para deixar as esperanças e consolações, porque quando chega ali, nessa parte 4, nós estamos cheios de dúvidas, cheios de como é que é, se vai, volta, reencarna, justiça divina, não tem? Então, ele coloca as esperanças e as colocações, deixando bem claro essa questão da justiça divina, mostrando para nós um Deus misericordioso, justo e bom, diferente de tudo que tinha sido apresentado até então. Quando ele desdobra o Livro dos Espíritos no aspecto científico, a Gênese, religioso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e filosófico, que é a prática do dia a dia, prática na vida, que é o céu e o inferno, ele vai tratar dessa justiça divina, de como que isto ocorre. E ao longo do livro, você vê que o capítulo 7 está mais ou menos no meio do livro Céu e Inferno. Logo em seguida começa a segunda parte, que são os espíritos desencarnados trazendo as suas experiências. Por que isso? De propósito. Porque ali está o Código Penal da Vida Futura, trazendo as consequências das nossas escolhas, a cada um segundo as suas obras. Os depoimentos, né, Os depoimentos, a situação do espírito depois da vida após a morte, mas mostrando naquelas mensagens a misericórdia divina. Existe uma justiça que será cumprida. Por quê? Porque lá na parte terceira do Livro dos Espíritos estão as leis morais. Em todo o Livro dos Espíritos, o que é o Livro dos Espíritos? E as obras básicas são as leis divinas. Por que eu sofro? Porque eu sou imperfeito. E sofro porque eu me afasto das leis divinas. Porque eu sou imperfeito, eu sou inferior. Então, quando eu começo a entender que eu preciso me tornar melhor, cada um segundo as suas obras, me tornar melhor, modificar-me, eu vou entendendo por que o Código Penal da Vida Futura é o pilar, porque ali estão os 33 pontos que Kardec julgou serem, e eu tenho certeza absoluta que ele julgou da melhor forma possível, porque os 33 vão no fulcro da questão, porque que aqueles pontos que estão colocados ali no Código Penal, ele mostra para nós por que aquilo é importante para nós nos melhorarmos, termos atenção para aquilo, e principalmente aí é o pilar mesmo, voltando ao começo da minha fala, e principalmente porque que o Espiritismo traz um Deus misericordioso, porque as pessoas chegam para nós em debate, em palestra, em estudo, em seminário, viram pessoas que não conhecem o Espiritismo, as pessoas mais materialistas, e perguntam, cadê Deus? Eu nunca vi Deus.
Que Deus é esse que permite a guerra não sei aonde, permite que crianças morram não sei aonde, que bombas caiam não sei aonde? Cadê esse Deus? É um Deus injusto. Peraí, não é bem por aí. Então, o PIRAR é o Código Penal de Vida Futura, porque em 33 ideias ele expande, amplia o que está no livro dos Espíritos e coloca no dia a dia. Ó, isso aqui tudo está te dizendo porque que Deus é justo e bom. A misericórdia divina em ação. Você falou Código Penal, né? Isso. Da vida. Código Penal, se a gente traz para o nosso mundo material, Sim. né? Existe um Código Penal, Sim, né? sim. Transgrediu as leis, há uma consequência. Da mesma forma, né? Eu vou ler o item 3 aqui, Marco e Ana. Do Código do Penal. Código Penal, que é muito interessante, Sim. até para que a gente possa entender, né? O que nós estamos falando. Ele diz assim que ó, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade que não seja fonte de um gozo. Então, aqui, ele coloca nesse item 3, falando das consequências das nossas ações, né? Sejam elas boas, sejam elas más, vamos botar boa e má num discernimento das leis divinas, né? Porque senão fica uma coisa muito subjetiva, né? Das leis morais. Como é que a gente pode entender isso dentro do que você trouxe de justiça, né? Porque a gente vê, né, hoje em dia, as guerras, né? Os atritos, né? É como o ser humano brigando contra a própria espécie, né? Uma coisa meia não aceitável, mas como é que funciona essa justiça perante as nossas imperfeições, perante essas consequências desse item 3? Como é que... Tendo em vista que ele falou uma coisa importantíssima no começo, misericórdia, sim, né? Então, como é que isso tudo... Sim. Podemos explicar o mundo neste momento. Eu vou usar 2 exemplos práticos. Um pessoal meu, que eu acho que talvez vocês tenham já ouvido eu citar isso, mas eu acho que é importante, e o outro ocorreu ontem, no atendimento fraterno que eu estava fazendo. Um exemplo meu é assim, ó, quando eu era jovem, eu era católico, até os 18 anos mais ou menos eu era católico, e o católico de mão cheia, um coroinha espetacular, o cara, o padre me adorava, cresci no bairro, aí eu fui estudar fora, fui embora, muito cedo da casa da minha mãe, e aí eu ia visitar a minha mãe e fui um dia na igreja, estava numa crise existencial muito grande, muito profunda, procurei o padre e comecei a fazer uma série de questões. No final o padre falou, você está fazendo muita pergunta, Deus quer assim, o mistério pronto segue com. E eu, inquieto intelectualmente, como eu sempre fui, eu não aceitei aquela resposta, né? E naquela mesma semana um companheiro me deu uma obra espírita para ler e eu virei a obra de ponta cabeça e me tornei espírita e estamos aqui, mais de 40 anos nós estamos aqui. Então, para ver como que Deus vai colocando as coisas no nosso caminho por misericórdia. E ontem eu estava fazendo atendimento fraterno, um rapaz que me procurou, tinha um problema, eu já sabia da questão dele, e muito grave a questão dele, e ele cometeu um erro muito grave, em relação principalmente à pessoa que ele ama, entendeu? E ele está desolado, em depressão, está muito mal, etc. Então nós fomos conversando e eu falei assim para ele, você lembra daquela palestra que eu vi sobre o Código Penal da Vida Futura? Aí eu lembro. Você não lembra que eu citei a questão da balança de Deus, que ele coloca as agravantes e as atenuantes? Ah, eu lembro. É o seu caso. Você está com silício na mão, se batendo, se condenando, se culpando. Silício é aquele instrumento que na Idade Média os padres usavam para se macerar, autoflagelar depois de ter cometido algum equívoco. E eu lembro que eu falei para ele assim ontem, nós estamos na vida para aprender e crescer. O erro faz parte desse processo. Não admitir a possibilidade de erro é de uma vaidade e de um orgulho enorme. Porque eu vou errar. Agora, o mais importante é como eu vou me reerguer desse erro. E aí é que entra o Código Penal da Vida Futura. Porque eu vejo que as minhas imperfeições, eu posso ter 6 imperfeições e 4 boas ações, e já está valendo, eu estou caminhando para frente. Porque antes eu tinha 10 imperfeições. E agora eu tenho 4 perfeições. E me recordo que eu fui fazendo com ele um retrospecto dos passos que ele tinha dado positivos até agora, as vitórias que ele tinha alcançado, que ele mesmo e as pessoas não percebem isso, que elas botam o silício na mão
e se esquece das coisas boas. Quantas pessoas são boas mães, bons pais, bons maridos, bons cidadãos, são pessoas boas, afáveis, agradáveis, e contribuem para a paz, para, como diz o Jung, o inconsciente coletivo, para a estabilidade do inconsciente coletivo e tal. E a pessoa não se apercebe disso. Então, nesse momento, a gente tenta mostrar para a pessoa, na prática, esse item 3 do Código Penal de Vida Futura está nos dizendo que nós temos imperfeições, Deus sabe disso, mas Ele também está vendo as nossas coisas boas, que servirão de juiz nosso perante Deus todos os dias de nossas vidas. Não é só no desencarnar, ou ir para o mundo espiritual, é todos os dias de nossas vidas. Então, quando eu passo a ter, para mim, pelo menos, isso é muito consolador, porque eu vou tendo uma visão de um Deus misericordioso, que quando eu conversar com Ele, quando eu estiver chorando, quando eu estiver mal, eu não estou conseguindo. Quer dizer, eu não sou uma pessoa fadada ao fogo eterno, ao céu e inferno de outras religiões, onde eu estou ali, fiz uma coisa, vai lá para o inferno, fica lá, porque você... Não, ou vou ficar lá trocentos anos, milênios, não é essa a proposta. Então aqui, Kardec traz essa bondade divina, que para nós é consoladora, e tira muita gente da depressão, quando a pessoa entende assim, estou tentando. O alcoolista, no AA, ele está tentando. Hoje eu não consegui. O drogadito, o usuário de cocaína, de maconha, hoje eu não consegui. Hoje eu consegui um dia sem usar, amanhã também. Quer dizer, nós vamos construindo aos poucos. Enquanto isso, eu vou fazendo o bem que eu posso. Tanto que Paulo de Tarso diz, naquela frase lapidar dele, que ele diz assim, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Ele reconhece, né, a dificuldade que é de você modificar padrões, né, que vem de muito tempo, exatamente, essa padrões. Herança, e a gente não se perdoa, né, muitas vezes. Mas ele, nessa frase, ele mostra que ele entende isso nele. E é importante entender isso. Isso é terapêutico, porque quando eu entendo isso, Jesus, psicoterapeuta, depois quando ele vem, eu amar o próximo como a ti mesmo. Quando eu entendo isso, que eu sou alguém imperfeito, caminhando, não é que eu vou ser conivente com o erro, mas eu vou tirar o silício da mão, porque não adianta, eu vou levantar, aí o doutor Bezerra Menezes fala, né, de pé cansado e joelhos desconjuntados. Eu vou pegar esse pé cansado e joelhos desconjuntados e eu vou seguir adiante, eu vou embora, porque eu tenho que prosseguir. Então, esse item 3, na minha opinião, na prática, tem essa visualização do bem, da misericórdia, da bondade divina, nos chamando para prosseguir sempre. Sabendo que ele está vendo o que de bom eu estou fazendo, ele está vendo a minha luta. Isso é muito importante. E é interessante porque aqui se toca em 2 pontos, duas maneiras a gente tomar consciência e perceber a vida, né? Sim. A verdade de um Deus que é Pai, Isso. tirando toda aquela nossa equívoco de ter um Deus que nos pune, que não é justo, e o outro da própria consciência de que nós ainda estamos caminhando. Isso me parece muito... Nós, encarnados, quando temos nossas famílias, nossos filhos, a gente educa, sabendo do potencial que ele vai chegar, olhamos as coisas boas que ele já é capaz de fazer, tentamos corrigir aquilo que ainda é equivocado da parte dele. Sim. Eu penso, né, numa maneira muito pequena, muito simples, que Deus é muito mais do que isso, né? Se a gente consegue... Então, é perceber que eu estou a caminho, né? Ainda aprendemos com erros e acertos. Mas você disse uma coisa importante, Marco, Rosa, que você falou que uma vez tomando consciência de um equívoco, que a gente se prepare, que a gente esteja atento de como é que eu vou lidar com esse equívoco. Então, a gente tem equívocos durante a vida encarnada. Aí desencarna. Sim. Esses equívocos se apagam? Esses equívocos nos acompanham, né? Eu costumo dizer que caixão não tem gaveta, né? Não vai nada. Tudo que nós temos aqui, o relógio, o corpo físico, o carro, a casa. Na aduana da vida, quando nós passamos, né? Vamos perdendo a consciência no corpo físico. Quando nós já saímos do mundo espiritual, fora do corpo, nós já saímos com o marco e todas as suas outras personas do passado. E ali eu levo junto aquilo que eu fiz de bem e aquilo que eu fiz de mal, aquilo que eu me afastei das leis divinas, que eu dei vazão à minha imperfeição ou simplesmente eu não consegui
E porque não era o momento de eu conseguir. Que era a minha ignorância, né? Exatamente. Eu tenho limitadores. O problema é que as pessoas nós não respeitamos, dentro do próprio espiritismo, o limite de cada um. Cada um tem o seu tempo, tem o seu limite. O importante, eu estou fazendo esforço, tenho consciência disso, isso é o mais importante. Porque quando eu saio do corpo, eu estou levando todas as consequências da minha ação, que tem a reação, que é a lei de ação e reação no mundo espiritual. Normalmente, nós não percebemos que quando eu reencarno, eu imprimo no corpo físico as imperfeições do meu perispírito, aquilo que eu estou trazendo. Ou seja, no corpo e nessa vida eu estou tendo as consequências do meu passado. E as qualidades. As qualidades, vem tudo junto. E depois inverte. Eu estou levando o bem e estou levando as consequências. Então, quando eu parto daqui, eu levo tudo isso junto comigo. Isso se agrava muito quando nós tratamos do suicida, né? Porque ele não leva, né? Ele é arrastado para aquele caminho pela escolha que fez. Mas ele continua sofrendo as consequências da sua ação. Não porque Deus está punindo, é porque ele tem um tempo no corpo físico e foi antecipado esse tempo, é uma saída à busca do corpo. E mesmo assim ainda tem um atenuante, né? E tem atenuante. E hoje em dia tem muitas atenuantes, Sim. entendeu? As atenuantes do como ocorreu, de como aconteceu. Muitas pessoas que desencarnam por drogadição, que chegam no mundo espiritual sentindo a necessidade da droga, do álcool, que são coisas que nós podemos ir trabalhando enquanto estamos encarnados. Vamos libertando do tabaco, do álcool, da drogadição, da pornografia, que hoje é um vício muito grave da Organização Mundial da Saúde, está trabalhando muito em cima disso, né? Que são mais de 3 bilhões de pessoas numa estatística feita sobre pornografia virtual e que afeta muitas pessoas e é um vício muito difícil de ser tratado, tanto quanto a cocaína. Então você precisa estar atento a essas questões. A pessoa leva aquelas imagens que estão projetadas, que estão guardadas. Você fez uma observação que eu acho importante trazer de volta, a questão do hábito, né? Quantas encarnações nós estávamos pensando, raciocinando e enxergando Deus e Jesus de uma outra forma. O que a ciência diz hoje? Que o cérebro é viciante. Então imagine o nosso cérebro, perispírito, né? Ele viciado, séculos pensado daquele jeito. E aí eu me lembro de Raul Teixeira, eu estava morando na China, e estava lá a 1000 por hora, né, debaixo de um temporal espiritual daqueles tremendo, entendeu? E muito difícil. E eu me lembro uma vez, Raul, como é que tá aí? Eu falei, temporal. Aí comentei com ele algumas coisas, fiz o atendimento, até aproveitei para chorar um pouquinho, até aproveita para dar uma... Gente humana, né? A gente dá uma de vida, tá ruim, Raul, não sei o quê. Fiz lá o festival, eu também sou gente, né? E aí ele me comentou alguma coisa e no final ele disse assim, Marco, como é que séculos de iniquidades você vai querer vencer numa única jornada? Essa fala profundo, do Raul, né? É muito profundo. Então mostra para mim que eu estou diante de um cérebro que está viciado, hábitos que estão cristalizados em mim, espírito imortal, centelha divina, na definição do Livro dos Espíritos, que eu trago e que eu preciso ter paciência para ir superando tudo isso, né? O Espírito Amigo diz, a praia que nós estamos hoje, o espiritismo é tudo isso. Nós estamos só na praia do espiritismo. Nós não entramos nem na água do mar ainda. Não botamos nem o pezinho. Nem o pezinho. Então a gente tem muito para mudar esse cérebro, mudar as posturas, então é preciso ter muita paciência aí, de novo. A fala terapêutica de Jesus de Nazaré. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar, me conhecer, me saber que eu tenho limites, não ser conivente, não é isso que está se falando, eu repito, mas é ter um pouco mais de compaixão para consigo, se perdoar, para poder seguir, vai lutar, vai cair hoje, amanhã vai levantar, né? Eu acho engraçado que às vezes as pessoas chegam, olha, por exemplo, cabelo branco, um pouco mais velho, mais experiente, você não passou por nada disso. Eu falei, cara, você não da missa não tem, sabe, um texto, continua passando, aliás, a gente continua passando, entendeu? Fábio. Não, desculpa. Essa percepção de que nós estamos todos aprendendo é importante, porque a gente, quando olha no outro, a gente julga como lhe julga, né? Isso. Não passou por isso. Eu é que passo pela dificuldade. Você, Marco, não. Você já chegou aqui pronto, feliz, não é? Todas as dores são importantes. Todas. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, a sua dor é muito importante. Sim. E cada um tem a sua dor, sabe, no cara aperta.
Então, no movimento espírita é muito importante nós temos esse olhar de compaixão, a dor de todo mundo. Então, chega um atendimento fraterno, a sua dor é importante. Nós vamos atender, tentar ajudar você a atenuar a sua dor, quem sabe a resolver, equacionar as causas dessa dor, mas a sua dor é importante. Então, quando as pessoas entendem que a dor dela é importante, nós iniciamos o processo para ter a era do vitimismo, que é o que o Código Penal da Vida Futura traz. Então, eu quero entrar nessa questão, porque o Código Penal ele fala exatamente sobre arrependimento, expiação e reparação. Então, explica como funcionam essas três leis, né, digamos assim, fazem três situações, exato, que é o processo da gente trabalhar essa imperfeição e torná-la uma qualidade, né, numa vida futura. Então vamos buscar, para nós termos referência, fazemos a ligação, lá no livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o principal objetivo da encarnação, de nós estarmos na Terra, todo esse processo, os Espíritos respondem, a transformação moral. O objetivo do Espiritismo, a pergunta é essa, qual o objetivo do Espiritismo? A transformação moral dos homens. E aí eles completam dizendo assim, se um homem, veja só os Espíritos da Verdade como eles respondem, se um homem modificar um item da sua conduta, já terá valido todo o trabalho que nós vamos fazer para trazer o Espiritismo à doutrina espírita. Então está lá no livro dos Espíritos. Então o objetivo do Espiritismo é a nossa transformação moral. Quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec desdobra o aspecto religioso no Evangelho, lá no capítulo 17, no texto Os Bons Espíritas, e esse capítulo 17 é muito importante, é o meio do Evangelho, né, que faz assim, começa, ele está bem no meio, divisor de águas, ele vai dizer assim, lá no final desse texto, reconhece o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para domar suas más tendências, suas más inclinações. Quando eu volto no livro dos Espíritos, na quarta parte, na questão 919, o Kardec pergunta aos Espíritos como que eu faço para me modificar, para me transformar. E o Santo Agostinho Espírito responde. Um sábio da antiguidade já vou disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele completa, faça como eu fazia na minha última encarnação, que antes de dormir consultava a minha mente, a minha consciência, e as coisas que eu julguei que não foram de acordo, foram mal, eu peço força para reparar, e as que foram boas eu peço força para continuar num bom caminho. De forma resumida, porque a resposta é enorme. Mas quando eu quis trazer todos esses pontos, para não chegar no Kardec, que pega na parte filosófica e entrega para nós o arrependimento, expiação e reparação. Que muita gente ora de uma forma assim, meio que esotérica, meio uma coisa fora, mas é uma coisa para o dia a dia, uma coisa para cada ato que a minha consciência me acusou. Porque quando o tempo vai passando, eu vou ficando com a consciência mais aguçada. Pô, pisei na bola. A gente sabe quando a gente pisa na bola. Agora, Marco, tem algumas fés que dizem que basta você se arrepender. Né? Você se arrependeu, a alma está salva, digamos assim. A doutrina espírita não vê dessa forma. Vamos explicar. Porque é o que o Kardec fala. O arrependimento é o passo inicial do processo de conversão do espírito. No arrependimento, eu tomei consciência que fiz um equívoco. Então, Saulo de Tarso, na entrada de Damasco, quando ele cai do cavalo, tem todo aquele processo mediúnico, que ele vê Jesus, com toda a bagagem dele, ele vê, eu errei, eu estava errado. Arrependimento. Bom, aí se eu só arrependo e não faço o processo de modificação, você arrepender vazio, não vai levar nada. Que é a proposta das outras grupos religiosos. Porque se repete. Né? Se repete, que eu vou ficar... Mas agora, quando o Kardec propõe, no Código Penal da Vida Futura, você arrepende e expia. Qual é a expiação? A dor que eu sinto, a vergonha, a raiva. Em geral, eu vou ter que lidar com algo parecido com aquilo que eu fiz. Eu tenho um desconforto, eu tenho uma emoção. No mundo das emoções, eu tenho medo, raiva, tristeza, alegria, antipatia, simpatia, desconforto, uma série de coisas que mistura emoção com sentimento, e isso tudo vira uma salada, mas eu estou desconfortável, eu estou espiando. A vergonha de olhar na cara da pessoa, a vergonha de reencontrar a pessoa, isso eu estou falando de coisas pequenas, né? Então tudo isso ocorre, eu começo a espiar. E se for uma coisa mais grave, eu vou ter que passar por aquilo de novo
para eu entender como que ocorre o fato que a pessoa sentiu. Para eu nunca mais querer fazer Vai aquilo. sentir naquilo. Antes de você chegar na expiação, quero pegar o seu gancho da expiação. Às vezes, a gente comete atos equívocos, Sim. às vezes até grave, que ninguém tomou conhecimento. E aí, às vezes, passa a impressão interna nossa de que se isso ninguém... Só eu sei, não vai ter consequência. Não é bem assim, E né? a literatura espírita está cheia a de nossa situações. consciência, né? Então, mas o que o Espiritismo mostra para nós é que quando eu desencarno, eu estou diante da minha consciência, que é um livro aberto. É isso que os Espíritos falam, um livro aberto. Nada é escondido. Então, eu estou diante dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos, das pessoas, eu estou diante do livro aberto. Então, quando eu estou diante disso, eu começo a espiar. Então, é melhor eu ter a noção de que eu vou espiar e passo para o terceiro caminho, que é a reparação. Tudo isso é, no campo terapêutico, ele é muito importante, que eu vou reparar, eu preciso repor o que eu fiz, o mal que eu fiz. Porque daí eu começo a deixar para trás aquilo e fecho a lição que eu precisava ter. E reparar é sempre pelo amor, né? Pelo amor. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui. A gente acha que reparar é eu sofrer aquilo. Não, eu já sofri. Não. Agora eu vou ter que tomar uma atitude positiva em prol de outras pessoas, se não for exatamente daquela que eu machuquei, em prol de outras pessoas, pelo amor. Ou nessa encarnação ou em outra. Sim. Como é que nós temos trabalhado com as pessoas, principalmente as pessoas na terceira idade, porque agora nós temos uma realidade diferente. As pessoas estão chegando a 70, 80, 90 anos com saúde, trabalhando. Nós temos uma nova fase, já estão até pensando em mudar essa nova fase, não é mais terceira idade, estão querendo chamar de outra coisa, já há uma discussão, porque nós temos um grupo que está avançando. Então, esse grupo tem a oportunidade agora de se preparando para o desencarne, sabendo que vai desencarnar, porque a finitude é óbvia, já chegar do outro lado sem ter essas coisas presas dentro dele. Já arrependi, já espiei, já reparei, já estou reparando. Tem mais tempo, né, Mais Marco? tempo. Então, por isso que eu acho fantástico esse aspecto do Código Penal da vida futura, esse item do Código Penal, porque nos dá uma ferramenta para que eu vá fazendo comigo dia a dia em tudo, de uma forma automática. Pô, não devia ter feito isso. Vamos dar um exemplo aqui. Puxa vida, estou estacionando o carro, esbarrei no carro ao lado. Muita gente diz assim, é questão de ética. Tudo bem, mas nós estamos tratando aqui de outra questão. Se eu esbarrei no carro, qual é a minha? Eu dirigi mal, cometi um equívoco, estou errado. Qual é o seguinte? Poxa, eu preciso reparar o equívoco que eu cometi, ou o equívoco que eu cometi. Então, eu vou lá, vou procurar a pessoa, eu vou pagar a dívida, eu vou fazer isso aí. Então, esse conjunto de arrepender, espiar, reparar na vida cotidiana é muito importante. Quanto ao espírito, quando ele desencarna, qual é a marca dos espíritos hoje nas reuniões mediúnicas que eles chegam? A maioria está chegando com esse perfil, uma revolta contra Jesus enorme. Eu vejo muitas pessoas, mesmo espírito, não é possível o Brasil, não é possível o Trump, é possível. Deus no comando, Jesus no controle. O que me cabe? Me colocar na condição de que se Jesus está no controle, está tudo certo, vai terminar bem. A fé que eu tenho que apresentar é essa aí. Para que eu não fique com aquela revolta dos espíritos que foram inquisidores, que fizeram parte das cruzadas, que mataram, que roubaram, que estupraram, que fizeram tudo aquilo, e chego na reunião revoltado com os filhos do Cordeiro, que são os espíritos. Os espíritas são isso, são aquilo, Jesus, não falam nem o nome Jesus, né? Eles falam, é o Cordeiro, e vêm agredindo e tal. Por quê? Porque eles estão projetando as falhas deles. Não estão assumindo, não estão se arrependendo. Não estão conseguindo nem arrepender para depois expiar. Tem medo da expiação. Porque a expiação para o espírito, depois que desencarna, ela é um pouco pesadinha. Ela vai ter umas consequências. Quem matou, quem explodiu outra pessoa, quem uma série de coisas, estuprou, vai sofrer estupro. Não vai dar para esconder, como você disse, né? Não tem como esconder. Não tem como esconder. Não tem como. O perispírito precisa ser reequilibrado, precisa ser novamente organizado. Então, não tem como fazer. Então, vai ter expiação. Eles têm medo da expiação. Mas a expiação, como você falou, não é uma punição divina. Não é Deus punindo. É Deus ao contrário. Ao invés de eu permanecer no mundo espiritual inferior, sendo torturado, ser viciado,
abusado, usado para fazer o mal e com remorso e a culpa do mal que eu fiz, porque eu sei que eu fiz. E com aquele ódio no coração, né? Vingança com ódio, aquele ressentimento, aquela mágoa que tortura, eu sou recolhido. Olha, vamos recomeçar. Então é uma maravilha quando eu me arrependo, aquele ato do espírito na reunião mediúnica. Quem é portador de mediunidade sabe disso, que o médium, ele sente a emoção do espírito, se arrependeu, não queria ter feito aquilo. Aí ele conta a história. Então, quando ele conta a história, ele está se arrependendo, está fazendo a catarse psicanalítica. E ele está se arrependendo. E aí ele começa a chorar. Aí é explicado para ele, então eu vou recomeçar. Recomeçar, prefixo do latim de novo. Começar de novo. E ele nunca vai começar sozinho também, né, Marco? Começar com todo mundo. Porque nas reuniões mediúnicas a gente também vê que sempre aparecem espíritos ali que vão ajudá-lo. Espíritos amigos, amores, sim. A mãe, o pai. Quer dizer, é uma coisa maravilhosa, é um processo psicanalítico que ocorre ali, psicoterápico e psicanalítico. Só que isso eu estou fazendo a junção entre no mundo encarnado e no desencarnado, para mostrar que nós também podemos fazer essa catarse em cada coisinha nossa, já se libertando. Já agora, né? Agora, não ficando preso nessa questão. E o Allan Kardec, ele toca nisso, ele dá nas entrelinhas, quando ele explica o Código Penal, ele deixa claro essa proposta. Por isso que eu trouxe lá a questão 919, trouxe o capítulo 17 do Evangelho, para juntar e fazer essa acomodação. E isso requer que a gente se espiritualize, né? Porque sair da cultura atual muito egoísta, né? De que se me ofende tem que ter a troco do revide, né? Do orgulho. Da lei do mais forte. Da lei do mais forte. Exatamente. Se a gente se mantém nisso, vamos para o mundo espiritual com essa visão. E no mundo espiritual, a gente vive o céu e o inferno, porque a gente fala céu e inferno. Como é que é isso? Né? Só coloca para... Como é que nós, espíritas, enxergamos essa questão? A concepção tradicional, dogmática, principalmente a católica, e as outras conotações religiosas, a história das religiões mostra, se apropriaram disso, dando uma aliviadinha. Né? Nós temos que entender que a Igreja Católica ela é consequência direta, ela adota rituais e tal da mitologia. Então, vem do Egito, passou pela Grécia, chegou em Roma, a deusa Minerva virou uma santa lá e tal. Então, para poder acomodar, o imperador Constantino poder acomodar, aquilo foi adotado e junto vieram as concepções da época, que se tinha na época, do que era a vida, né, depois, né, uma suposta vida depois da morte, onde tinha locais onde a pessoa se penitenciava, etc. E a igreja criou o dogma, então, do céu e o inferno e do limbo, né, que depois ela colocou o limbo, que é um meio ali que fica, quem não está aqui, não está lá. Purgatório. O purgatório, o limbo ali, que ninguém sabe onde está. E coloca como locais estanques, e quando você vai ver, é uma coisa totalmente contrária ao Evangelho. Totalmente contrária, porque Deus é misericordioso. Então, quando eu coloco uma pessoa condenada eternamente ao mal, não faz sentido. Uma criatura voltada ao mal, e no céu e inferno, na primeira parte, o Kardec explica muito bem isso. Porque você coloca uma entidade voltada ao mal. Quer dizer, Deus criou alguém para rivalizar com ele, para fazer o mal. Não faz sentido diante da grandeza divina. E sendo que essas pessoas, muitas vezes, que vão para o inferno, que todo mundo imagina que foram... Elas fizeram tudo, digamos, às claras. Mas e aquelas coisas que eu faço que ninguém fica sabendo, como você falou? Que está só na minha consciência. É o inferno interno. É o meu inferno interno, né? E aí eu vou para onde? Isso. Eu posso estar sendo incensada como uma santa, sendo que eu prejudiquei muita gente. Então as pessoas, muita gente, por outro lado, como você falou agora, né? Vive como se fosse aparentemente como uma santa, um santo, e quando desencarna a coisa não é bem assim. Então o Espiritismo, ele vem colocar uma visão muito viva, uma visão muito harmoniosa, consoladora do nosso destino após a morte do corpo físico. Porque tudo está atrelado às minhas obras. Aquilo que eu estou fazendo na Terra, aquilo que eu estou fazendo de bem, aquilo que eu estou fazendo de mal. Então o espírito desencarna, ele sai do corpo, processo mais ou menos longo, depende de como eu vivi no corpo físico, as sensações, os prazeres, pouca espiritualidade, como você falou, não procurei trabalhar
a minha espiritualidade, não me afeiçoei a uma organização religiosa, não procurei entender o evangelho, aplicar em mim, fazer a minha transformação moral. Tratei minha família com exatamente, ferro e fogo e tal. Então, muita gente confunde isso tudo e acaba desencarnando, às vezes uma situação um pouco mais difícil, demora para desencarnar, para realmente se afastar do corpo, as sensações da matéria. Mas quando eu chego do outro lado, o que eu encontro? Eu encontro um vasto mundo, uma vastidão, que vai depender daquilo que eu construí, saber se eu vou ficar em umas regiões mais densas, porque o meu perispírito é denso. Isso é física. É denso. É denso. Discorre nisso, porque dá a impressão que você vai puxado. Não. E o vai puxado, como é que acontece isso? Eu me coloco pela minha consciência, pelo meu coração e pelo meu perispírito. Se eu abusei dos vícios, dos maus pensamentos, das coisas más, ruins, me afastei, não tive espiritualidade, o meu perispírito, ele fica denso, física. E ele fica preso embaixo, nas regiões mais escuras, que são mais baixas. E é onde eu sintonizo, né? Então está todo mundo pensando como eu. Tá o suicida ali, tá o drogado. Não está posto porque Deus colocou lá pelo justo é bom. Porque eu me coloquei, eu fiz as escolhas. Se eu me espiritualizei, se eu estou buscando me melhorar, se eu estou fazendo a transformação moral que os Espíritos falam no livro dos Espíritos, se eu estou investindo na minha melhoria, se eu estou admitindo que eu tenho equívocos, etc., eu vou tornando o meu perispírito menos denso. Em consequência, quando eu saio do corpo físico, eu frano. E sou acolhido pelos benfeitores. E aí, levado para uma colônia, para o local onde eu vou reencontrar os meus amores, vou analisar a minha encarnação, vou me envolver com os trabalhos, vou trabalhar, vou viajar, vou conhecer. Lá tem de tudo. Lá no nosso lar está bem descrito, né? Tem férias, tem passeio, tem viagem, tem de tudo um pouquinho. E depois eu vou ver o momento que eu vou reencarnar. Então, essa dinâmica da vida, as pessoas precisam entender que esse negócio de céu, eu vou para o inferno, vou para o céu. E o espírito precisa tomar cuidado para não transformar o umbral no inferno, né? Sim. Você vai para o umbral. Sim. Peraí, meu já está transformado. Só mudou o nome. A concepção é a mesma. Eu falo em palestra, eu falo muito que eu tenho que tomar cuidado que o espírito está trocando a hóstia pelo passe. O padre pelo expositor ou pelo médico. Entendeu? Então ele vai lá numa postura passiva, senta, ouve. Vou tomar um passe. A cabeça dele está pensando em tudo. Mas ele não estuda, ele não faz o evangelho no lar, ele não faz uma monte Ele não trata ninguém diferente. Ele não revisa a sua vida, suas atitudes, suas escolhas. Ele não entende que a proposta do espiritismo é a transformação moral. E aí ele fica preso naquele ali. O espiritismo não resolveu o meu problema. Não, pô. Foi o caso, esse caso que eu contei aqui, que foi quando eu falei para o rapaz, meu amigo, você ouviu, parece, você já viu tudo, você já sabe tudo. Só que você não entendeu que era preciso você fazer a sua transformação. É a sua atitude, né? Sua mudança. A vida. Exato. Sua mudança. Porque quando a gente entende o que a gente errou e se propõe a reparar imediatamente, é claro, você falou aí, eu vou sentir aquela dor. Sim. Porque a dor moral da gente se descobrir no erro, na imperfeição, é muito ruim. E aí a gente vai reparar. Gente, eu tenho que fazer algo por essa pessoa. Ou, se não vou fazer por essa pessoa, vou fazer para o que for possível, né? Mas nessa atitude é que eu estou construindo meu céu, não é? Seu céu. Aí você acaba abrindo os espaços para que você chegue do outro lado tranquilo, continua tendo defeitos, continua tendo imperfeições, mas já um pouco mais leve, e assim a cada encarnação, misericórdia divina. Nós vamos melhorando, vamos ficando mais levinho. Eu quero agora, caminhando para o final, Miriam, uma pena, né? Mas, como sempre. A gente tem a tendência, né, Marco, a olhar para pessoas que estão causando malefícios em geral, né? A gente tende a projetar nelas, né? E olhar, tá vendo? Aquela pessoa vai ser pega pela justiça divina. Deus está cuidando. A gente fala muito isso. Não, a hora dessa pessoa vai chegar. Aqui a gente não quer tomar esse tipo de atitude. Cada um sabe de si. Né? E eu não sei o que aquela pessoa que hoje pode até estar cometendo muitos erros e prejudicando muita gente, às vezes a nível da humanidade, né? Mas essa pessoa pode ter um momento de lucidez
E ela pode avançar muito mais do que eu, de repente, e pode se modificar até mesmo nesta vida. Sim. A gente não sabe o que se passa na cabeça de cada um, mas queremos trazer para a nossa responsabilidade, que é isso que a gente faz na doutrina espírita. Então, diante de todo esse conhecimento que a gente está tendo, Código Penal da vida futura, como é que eu posso olhar para dentro de mim e observar se eu estou nessa trajetória, eu estou me arrependendo, expiando, reparando, o que eu estou construindo para o meu futuro, né? Que código penal que eu estou construindo para mim mesmo. Exatamente. É possível? É possível você fazer isso, principalmente nos dias de hoje. Você pegou muito bem essa questão de relação a Deus, a maneira como as pessoas enxergam as outras pessoas, porque o momento que nós estamos vivendo hoje, nós tínhamos conversado sobre a questão da transição planetária, tudo que está acontecendo e vai acontecer, as pessoas precisam entender, os espíritas precisam divulgar isso, precisam falar no seu círculo afetivo, precisam dizer que não é punição divina. Não deixar o conceito onde está Deus, onde está Jesus. Estão nos protegendo. Só que o processo de transição planetária faz parte de um processo de evolução. É lei do progresso, como está no livro dos Espíritos. Então, nós estamos progredindo, a Terra está amadurecendo, então os cataclismas, mas o homem está ajudando, óbvio, o homem está dando a sua parte nisso, mas não é só o homem, é um processo de amadurecimento geológico da Terra que está ocorrendo, um novo posicionamento da Terra no universo que altera a posição dela em consequência. Todo o eixo da Terra, todas essas placas vão se movimentando porque você mexeu numa massa muito grande e isso vai gerar desconforto, vai gerar terremoto, vai gerar nevascas, vai gerar cataclismas, mas não é punição divina, faz parte do processo. E nós espíritos estamos aqui para trazer esperança para pessoas, explicando o que está lá em A Gênese, explicando esse processo todo. E não é punição nossa, todas essas loucuras que nós estamos vendo, assassinatos bárbaros, crueldade, que nós estamos vendo as guerras e tal, são espíritos que foram trazidos para próximo de nós para verificar como que estava a nossa fé. A nossa fé realmente é profunda, é uma fé que realmente vai continuar lutando, vai de vez em quando dar uma reclamadinha, vai chiar aqui, chiar ali, mas se você está andando para frente, você está levando a palavra otimista para as pessoas, você tem a fé de falar que Jesus está no controle, nós precisamos viver isso agora. E nesse processo, nós estamos sendo deparados na convivência com esses espíritos que estão tendo uma oportunidade, convivendo conosco, de fazer o processo de arrependimento. Quantos médiuns, sem saber que espíritos aos magotes estão sendo trazidos para o seu campo mediúnico, para que tenha um choque anímico, e observando o médium como se fosse uma desobsessão, ele cai na real e já é encaminhado para a reencarnação. Isso é um ato de amor. Mas eu estou cansado, estou com energia, eu não aguento. Mas é o nosso que nós estamos num combate espiritual que está se adensando na Terra, onde os inimigos do Cristo, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda deixa isso muito claro, onde os inimigos do Cristo julgaram em algum momento que estariam combatendo Jesus. Jesus não combate ninguém, ele é todo amor, ele não combate ninguém. Mas nós estamos ajudando Jesus nesse processo, acolhendo esse pessoal e trazendo esses espíritos para que eles ouçam o que nós estamos falando, venham conosco para o Centro Espírita, porque quando eu venho para o Centro, eles vêm também, que eu participe das atividades, porque eles estão vendo a modificação que eu estou fazendo, eles estão acompanhando a minha mudança. Há uma frase de Joana de Anjos que ela diz assim: os obsessores, eles não querem saber quem você quer ser, eles sabem quem você é, está no livro Segredo de Bênçãos, eles sabem quem você é. Então, mas eles vêm e eles vão vendo que eu estou mudando, que eu estou diferente, e eles vão querendo mudar. Então, esse processo global, complexo, macro de transição do planeta, nesse momento, quanto mais eu investir na minha transformação moral, na minha interiorização, prestar atenção nas minhas condutas, não preocupar com o que os outros vão dizer, vão falar, que aí é um complexo de vaidade, de que os outros, de orgulho. Não. Eu vou fazendo a minha parte. Eu tenho que ter ciência do que eu estou fazendo
da palestra que eu estou fazendo, do estudo que eu estou coordenando. Isso vai até dentro da família. O posicionamento perante o marido, a esposa, os filhos. Não, hoje é meu dia de ir no centro. Hoje eu preciso estar lá. Vou botando limites, porque se eu estiver bem, a minha família vai estar bem. Eu vou fazer o evangelho no lar. Ah, mas o meu marido não quer, meu filho, mas eu vou fazer. Vocês me dão licença que eu vou fazer o evangelho no lar, que eu aprendi lá no Centro Espírita. Isso são atitudes simples. Lá no livro Perturbações Espirituais, no capítulo 1, um espírito feminino que se apresenta falando, ele diz, façam irradiação, façam o evangelho no lar. Todo mundo pode fazer isso. Então eu dei essa esticada só para dizer que dentro do tema de hoje, o Código Penal da Vida Futura, onde está ali colocado um Deus misericordioso, por que existe a justiça divina, como ela se aplica, como ela ocorre, e que está vinculada às nossas obras, às escolhas que eu faço, mostra que está em nossas mãos o céu e o inferno que eu vou criar para depois. E a mudança do mundo está em nossas mãos, cada um de nós tecendo a túnica nupcial, do Evangelho de Mateus, tecendo a minha túnica nupcial, que é o perispírito menos denso, pela minha transformação moral. Eu não preciso da aprovação dos... Você acha que eu fiz o certo? Você acha que eu fiz errado? Não, eu sei quando eu fiz errado. Eu sei que eu não fiz o certo. Eu vou imediatamente tomar as medidas para reparar. Eu me arrependo, eu não devia ter feito isso, não devia ter falado. E isso o tempo todo, o dia todo, isso vai incorporando, vai internalizando a minha conduta, e é o que você falou. Meu cérebro, meu hábito vai se tornando outro e eu vou crescendo pouco a pouco. E todos nós estamos, desde que a gente entrou aqui, né, que é a grande... Acho que é o grande marco, né, dessa nossa proposta de modificação pessoal que a gente tem. Nós todos aqui notamos diferenças em nós mesmos, graças a Deus, né, Marco? Lógico. Porque a gente nascer e morrer sem nunca ter vivido nenhuma transformação, nenhum arrependimento, nenhuma modificação, nenhuma reparação, né? Nenhum pedido de desculpas. É muito ruim essa vida, né? Você vive numa situação assim complicada, porque você fica vivendo de aparência, né? É o que a Joana de Anjos fala no Homem Integral. Parecer e ser. Você fica parecendo, mas você não é. Eu não preciso botar ser as minhas agressividades que eu tenho, a minha sombra para fora, para agredir os outros, não é isso que está se falando. Mas eu posso ser um pouco mais autêntico, né? Quando eu vou me posicionando perante as pessoas, olha, essa coisa não era bem do jeito que eu imaginava, eu não gostei dessa sua atitude, ou abrindo mão de determinadas situações, a gente perde, né, profissional, na vida amorosa, na vida afetiva, um relacionamento que não vai indo bem, eu vou tendo que fazer as minhas escolhas. As escolhas são difíceis, mas eu vou sendo, eu vou tomando as minhas decisões, eu vou sendo. E isto é libertador, porque o espírito está se conhecendo, ele está crescendo, e eu estou na vida para crescer, eu estou na vida para aprender. Quando eu olho os romances históricos de Emmanuel, a epopeia daqueles personagens, vou me apegar aqui agora em um que é pouco citado, mas que eu acho uma das maiores epopeias de transformação e de exemplo do Evangelho de Jesus, que é o Célia, no livro 50 anos depois. Que é um exemplo maravilhoso de um espírito que renuncia, vai tecendo a sua túnica nupcial, colocando o Evangelho em prática, vivendo toda uma situação difícil, mas com a certeza de que estava fazendo o que era correto, o que era certo. Fez as escolhas. E sofreu muito, mas fez as escolhas. Então, eu acho que a mensagem que fica para nós, o Código Penal da Vida Futura, é de que, sim, existe uma justiça divina, existem as leis divinas, e eu, por minha imperfeição, me afasto delas e sofro. Quando eu entender as leis, onde estão as leis divinas? Os 10 mandamentos, o Evangelho de Jesus e as obras básicas. E tem espírita que ainda não fez essa correlação. Aí tem outros que vão buscar outras coisas, mas o que é importante, o que é fulcral é os 10 mandamentos. Tanto que o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, ele trata desses 3, que a lei divina está aqui. Então, o que eu tenho que estudar hoje? Allan Kardec. Todas as obras básicas para poder ter essa possibilidade. Nós estamos tendo aqui de discutir isso, e como eu comecei, eu vou fechar. Quanta gente
que não conhece essa obra maravilhosa, que é o Céu e o Inferno. Exato. Marco, muito obrigada aqui pela sua participação, excelente. Você tem, pelo Cevil, várias palestras no YouTube sobre o Céu e o Inferno e muitas outras, né? Tem. Mas esse é um tema que você domina bastante, por isso a gente te convidou e já fica convite para várias outras oportunidades, né? E vocês gostaram desse tema? Então não deixem de ler o Céu e o Inferno. Procurem nele o Código Penal da Vida Futura, leiam os 33 artigos e entendam melhor sobre tudo que a gente conversou aqui. Isso vai ser uma mudança radical de visão para vocês. A gente vai ao ar todas as quintas, de 18h45. Esperamos vocês semana que vem. Obrigada e até lá.